Sobre esse tema tão importante, eu recebo aqui no nosso estúdio o Dr. Hilderblan Farias, que é médico urologista e nos deu a honra de estar conosco. Doutor, muito bem-vindo ao nosso programa. William, boa tarde a todos, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa para falar sobre um tema tão importante, né? Que muitas vezes é deixado de lado, a saúde masculina. E esse tema do câncer de próstata, que realmente assusta muito a população masculina, principalmente pela incidência, né, que nós vamos falar. Doutor, quando nós falamos em câncer de próstata, nós despertamos uma problemática nacional. Mas, antes de tudo, o que é a próstata, para que os nossos telespectadores possam entender um pouco melhor? Então, William, a próstata é uma glândula que está presente no homem, que faz parte do sistema reprodutor masculino e urinário. Então, ela está localizada entre a bexiga e o pênis. E essa glândula tem um tamanho de aproximadamente 3 centímetros, né? Mas que ao longo da vida vai apresentando um crescimento. E o câncer de próstata, para ter uma ideia, trazendo aqui números, né, é o segundo câncer mais comum no homem, né, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. A cada 47 minutos, um homem perde a vida por conta de câncer de próstata. A cada 47 minutos. Um homem perde. Ou seja, um número assustador. É o segundo câncer com maior incidência, ou seja, o câncer de pele, como o senhor falou, é o primeiro, depois, no homem. Exatamente. Homem, depois o câncer de próstata. O câncer de próstata. Tem pessoas que pensam que ela vai ter próstata, eu já ouvi muito isso, quando na verdade todos os homens têm próstata. Exatamente. Nasce com esse órgão. Às vezes a gente, no consultório, é muito comum, né, o paciente buscar um atendimento e perguntar para a gente: doutor, eu tenho próstata. E aí a gente explica, né, que a próstata, como eu já falei, né, faz parte realmente do sistema reprodutor masculino. Então só o homem vai ter próstata. E existem várias doenças que podem afetar essa glândula, né, sendo que uma das mais temidas é o câncer. O senhor falou o tamanho. 3 centímetros, ela 3 se assemelha ao formato de uma maçã, né, então é o tamanho de uma castanha. Então, minúscula, né? É pequena, mas, como eu falei, ao longo da vida vai havendo um crescimento. E esse crescimento, muitas vezes, vai trazer problemas, principalmente problemas urinários para o homem, que a gente também vai detalhar. Esse crescimento, ele é natural, ele pode ser potencializado por um hábito de vida, um estilo de vida, mais ou menos isso? Então, é muito comum, às vezes, o paciente também perguntar para a gente: doutor, andar a cavalo, bicicleta, isso pode contribuir para o crescimento da próstata? Não, isso é uma condição natural. Então, alguns homens vão ter um crescimento mais acelerado do que outros. E esse crescimento é que muitas vezes leva o homem a buscar a saúde, porque ele pode provocar alterações na micção, né? Ou seja, o homem vai encontrar dificuldades para urinar. Muitas vezes os sintomas do crescimento da próstata está ligado ali a uma dificuldade, o homem acaba fazendo força para urinar, acordando mais vezes para urinar. Às vezes tem aquele gotejamento pós-miccional, então ele passa mais tempo no banheiro, você já percebe ali que está realmente que não... Às vezes aquela sensação de que não esvaziou completamente, né? Então o paciente, ele urina, mas ele chega e diz: doutor, eu tenho a sensação de que ainda ficou urina presa. E aí ele precisa depois retornar para tentar fazer aquele esvaziamento completo. Então isso muitas vezes está ligado ao crescimento da próstata, que a gente vai falar que existe uma diferença, né, entre o crescimento benigno da próstata e o câncer de próstata. Porque o câncer de próstata, ele numa fase inicial, ele não vai trazer sintomas nenhum. É silencioso, como nós podemos dizer, a grosso modo. Exatamente.
Por isso é a nossa preocupação em incentivar, né, a população masculina, os familiares, amigos, a buscar essa avaliação, essa prevenção, porque ele não traz sintoma. Então engana-se o homem que achar que só deve procurar avaliação médica em relação à próstata quando apresentar algum sintoma urinário. Então, muitas vezes, sintomas urinários associados a um câncer de próstata, infelizmente, a gente pode estar diante de uma doença avançada e que, infelizmente, a gente não vai conseguir curar, tratar. Quando o senhor fala em crescimento, nesse caso, todos nós estamos sujeitos a ter esse crescimento normal da próstata. Tem uma idade mínima que acende um alerta para que possamos começar a fazer os exames para detectar se esse crescimento é benigno ou não? Em relação à saúde da próstata, sim, William. A partir dos 40 anos vai acontecer esse crescimento da próstata, um crescimento natural, né? Em relação ao câncer de próstata, a prevenção, né, as sociedades de urologia recomenda, né, a avaliação a partir dos 50 anos de idade, né? E quem tem um histórico familiar, pacientes afrodescendentes, obesos, esses pacientes que têm uma incidência maior na população masculina, deve começar aos 45 anos de idade. Então, ficar atento se tiver um caso na família de primeiro grau, irmão, pai, tio, né? Então, essa pessoa também deve iniciar essa avaliação mais cedo. Mas eu sempre deixo claro, né, para avaliação para o público masculino, que a avaliação, o homem tem que criar o hábito desde cedo, assim como a mulher tem o hábito, né, mais comum que o homem de buscar saúde, de estar ali fazendo sua avaliação, principalmente no início da atividade sexual. É interessante também para o homem fazer a avaliação pelo menos uma vez. Doutor, eu não sei se o senhor pode me dar essa informação. O senhor atende o índice de pessoas que já lhe procuram com câncer é alto? Ou geralmente ainda buscando prevenção? Então, William, o serviço que eu atendo não é referência em câncer, né? Então a gente atende diversas doenças. Dentre as mais comuns do homem é a busca pela avaliação da próstata. Então a gente tem um número maior na prevenção. E quando é bom, a gente, né? Exatamente. Mas quando a gente está num hospital de referência em tratamento de cirurgia, muitas vezes ele está sendo motivado, direcionado ali já para realização de um tratamento cirúrgico. Mais comum em relação à próstata são as doenças benignas, né? Então, eu deixar isso bem claro, né? Para que as doenças mais comuns que afetam a próstata são as doenças benignas, dentre elas a hiperplasia prostática, que é o crescimento benigno da próstata, né? Então, ao longo da vida, a próstata ela vai crescendo. E, para isso, esses homens que vão apresentar, como eu já falei, sintomas urinários, que a gente fala de obstrução, eles vão precisar de um tratamento, seja ele medicamentoso ou até mesmo quando não se consegue resolver com medicação, são encaminhados para fazer cirurgia. Olha que interessante, você que está me acompanhando em casa, você que é homem, tem mais de 40, né? A partir dos 40 anos? Exatamente. Os 40 anos e ainda não buscou fazer os seus exames de prevenção, esse programa é para você. E você que é mulher, que tem o seu esposo, ou seu pai, ou alguém da sua família, esse é o momento de você buscar a prevenção para essa pessoa que você ama. E principalmente, se você tem alguém na família com histórico, né, a sua família tem histórico de câncer de próstata, você deve agora buscar prevenção. Esse é o objetivo do nosso programa hoje. E você que nos acompanha pelo YouTube, não esquece de se inscrever lá no nosso canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like. Você conhece alguém que já teve câncer de próstata? Diz lá no nosso comentário que é para a gente saber aqui.
Depois do intervalo, a gente continua essa... Temos especialistas e equipamentos necessários para um diagnóstico preciso e seguro. Consultas, exames ou cirurgias para prevenção e diagnóstico de doenças como catarata, glaucoma, doenças da retina, problemas de grau, problemas de visão na infância, plástica ocular, entre outras especialidades, para o melhor cuidado da saúde dos seus olhos. Nós conseguimos cuidar de você com excelência. Olhar Saúde, mudando visões, transformando vidas. Você sonha em conquistar um diploma de faculdade? Na Faculdade Bet Rakan, estudar ficou ao seu alcance. Oferecemos graduações em Pedagogia, História, Letras, Administração e Teologia. Temos diversas pós-graduações com alta demanda no mercado. Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia, Educação Especial, Educação Inclusiva e outras mais. Mensalidades acessíveis e horários flexíveis com encontros mensais aos sábados. Nosso escritório fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, Centro. Contato 98 9 91 39 88 18. Faculdade Bet Rakan. Mais de 14 anos prestando serviços educacionais em Pinheiro, Maranhão. Das paisagens naturais da Fazenda São Francisco vem a origem. Em Pinheiro nasce o destino. O frigorífico São Francisco, uma nova referência em qualidade e tradição. Aqui tudo começa onde a vida acontece de verdade, no campo. Animais criados com liberdade, em pastos abertos, respeitando o tempo da natureza. Cada detalhe é cuidado com responsabilidade, do manejo ao alimento, da criação ao abate. Com a inauguração do nosso frigorífico em Pinheiro, entregamos mais do que carne, entregamos procedência, segurança e qualidade. Um sabor autêntico das nossas fazendas, direto para sua mesa. Frigorífico São Francisco. Sabor, qualidade e conforto em um só lugar. Aqui na Maximagem, a gente traz muito mais do que exames, sabe? Nossa ideia é que você se sinta bem acolhido desde o momento em que entra na clínica. Além disso, a gente uniu em um só lugar várias especialidades médicas, mais de 30, e com toda a tecnologia que você precisa para ter um diagnóstico preciso. Aqui você encontra desde ressonância magnética até tomografia computadorizada com o que há de mais moderno. Clínica do Chicão Maximagem, fazendo o máximo por você. Câncer de próstata. Você conhece alguém que já teve o câncer de próstata? Alguém na sua família? Ou mesmo você já fez os exames? Nós vamos falar agora sobre a prevenção e os exames de prevenção ao câncer de próstata. Doutor, quando nós falamos em prevenção, qual a atitude do homem que deseja nunca ter essa experiência do câncer de próstata? William, então, o perfil em relação à questão do rastreio, da prevenção do câncer de próstata, na verdade, o objetivo é fazer o diagnóstico dessa doença na fase inicial. Por quê, doutor Idelblandi? O diagnóstico da próstata na fase inicial vai nos dar a oportunidade de fazer o tratamento curativo dessa doença, né? Infelizmente, 20% da população, quando chega para a gente com o diagnóstico de câncer de próstata, eles já estão com a doença numa fase avançada. É o que eu falo ali, o jogo ele está perdido, né? Então, às vezes, a gente vai ali continuar esse tratamento para o paciente, mas infelizmente a gente não vai conseguir promover a cura da doença. Então, os pacientes, como a gente já falou, né, acima de 50 anos de idade, o homem, e aqueles que têm histórico familiar devem buscar essa avaliação a partir dos 45 anos de idade para que a gente consiga fazer esse diagnóstico numa fase inicial da doença. Infelizmente, não existe nenhum tratamento que vai evitar o câncer de próstata, assim como na mulher em relação ao câncer de mama, né, de útero. Então, o que a gente faz
é buscar fazer o diagnóstico dessa doença na fase inicial para que a gente consiga realmente dar o melhor tratamento, que é a cura. Para ter uma ideia, numa fase inicial dessa doença, mais de 90% dos pacientes conseguem ser curados com o tratamento cirúrgico. Ou seja, a cada 100 pacientes, mais de 90 a gente consegue isso na fase inicial da doença. Isso mostra para você, para nós, nessa tarde, a importância dos exames relacionados à saúde do homem. Ou seja, aumenta a possibilidade de cura de uma doença que nós não temos como o senhor falou, evitá-la, né? Isso é chocante, saber que não temos como evitá-la, mas nós podemos descobrir precocemente, aumentando as possibilidades de cura. E isso aí é uma informação que você e eu precisamos ter acesso. Quanto mais cedo descobrir, mais possibilidade de tratamento. Doutor, quais são os exames mais eficazes nessa busca por diagnosticar ou prevenir o câncer de próstata? Então, William, numa fase, na primeira abordagem, né, do homem, a gente sempre tem, pelo menos eu tenho o hábito de fazer uma avaliação um pouco mais detalhada, não só em relação à próstata. Por quê? Porque o homem, ele é acometido mais pelas doenças cardiovasculares, né? Principalmente pelo mau hábito, né? Fumar, a falta de atividade física, né? Então ele morre, infelizmente, o homem ele morre mais cedo do que a mulher, William. Então, em relação à questão da próstata, a gente tem uns exames específicos para avaliar essa saúde da próstata. Um dos principais é o exame de sangue, que é o PSA. O exame, né, de sangue, o PSA. Exatamente. O exame de toque e também nós dispomos de exames de imagem. Então, falando sobre o PSA. PSA, o exame de sangue. Então, o PSA é uma enzima que é produzida, né, a glicoproteína que é produzida pela próstata. E essa proteína ela está em menor quantidade no sangue, em comparação com o ejaculado. Como eu já falei, que a próstata faz parte do sistema reprodutor masculino. Porém, algumas doenças vão provocar o aumento desse PSA no sangue. E esse aumento significa dizer que a próstata está acometida de algum problema. As 3 doenças que podem fazer a elevação do PSA no sangue, né? O aumento da próstata, então com o aumento da próstata o PSA ele aumenta também. As doenças infecciosas, inflamatórias, que a gente chama de prostatite, também vão aumentar esse valor do PSA. E o câncer de próstata. Então, quando a gente recebe um resultado do exame de PSA que tem um aumento, né, no sangue, o valor do PSA está aumentado, a gente já fica ali preocupado, né? Então, a gente já busca complementar esse diagnóstico ali, com um exame no consultório, que é rápido, William, e que não dói, né? É o exame do toque, como você já falou. Que o senhor repetisse as 3 doenças que fazem com que o PSA ele seja essencial. Então, quando a gente tem um aumento, como eu já falei, do PSA, ele pode estar relacionado ao crescimento da próstata, doenças inflamatórias infecciosas da próstata, isso, que é chamado de prostatite, e o câncer de próstata. Então, por uma dessas 3 vai fazer com que o PSA saia alterado. Exatamente, aí já liga a luz ali de alerta, né? E a gente deixa bem claro que o aumento do PSA não significa dizer que o paciente está com câncer de próstata. Eu acabei de falar aqui, exatamente, que existe uma alteração na próstata e que nós precisamos saber que tipo de alteração. E como a gente já falou, o câncer de próstata pode realmente fazer a elevação dessa proteína no sangue, do PSA. Então, a gente já tenta esclarecer, saber de fato se o paciente tem ou não o câncer de próstata e qual é a doença que o paciente tem na próstata. E aí que o senhor solicita o próximo exame, que é o exame que muitos homens se recusam a fazer.
que é o famoso exame do toque. William, na verdade existe ainda esse tabu, né, em relação ao exame do toque. Não, mas eu quero deixar bem claro aqui para todos os homens que nos assistem e os familiares, enfim, que é um exame rápido, entendeu? É um exame que nos dá bastante informação ali no consultório de imediato, né? Então o paciente já sai com algumas informações e nós também sabendo se há necessidade de fazer exames complementares, ou seja, outros exames para fazer um diagnóstico de um câncer, de uma próstata que está aumentada. Então no toque ali a gente já procura saber se existe um nódulo, um caroço, se tem uma alteração, se está mais endurecida a próstata. Então isso já serve de alerta, então, para complementar o tratamento. Se houver uma alteração no PSA, não tem como não realizar um exame posterior para confirmar, não é isso? Então, quando a gente está diante de uma alteração no PSA e no exame de toque, a gente parte para um outro exame, que esse sim vai dar o diagnóstico, que é chamado de biópsia de próstata. Doutor Idelblandi, todo homem deve fazer? Não. A biópsia de próstata ela é indicada para essas alterações. Então, quando a gente está diante de uma alteração, de um paciente que tem um exame de toque alterado, um exame de sangue alterado, nós solicitamos esse exame de biópsia, que ele vai coletar o material da próstata, e aí esse material vai ser analisado no laboratório para saber se tem ou não câncer de próstata. Nesse caso, quando a pessoa tem o doutor, o médico, ele suspeita e ele solicita o exame de toque, não tem como o paciente substituir por outro, porque nós vemos muitas pessoas dizendo, não, mas esse eu não faço, esse eu não quero fazer, eu faço qualquer outro, mas esse não. É um tabu, como o senhor falou. Eu não sei o porquê de tanto medo em relação ao exame que o senhor mesmo já nos garantiu que é tão simples e ao mesmo tempo rápido. Então, eu sempre também deixo bem claro para o homem que fazer um exame de toque não vai tirar a masculinidade, né? É um exame importante, essencial, mas hoje a gente também dispõe de outros exames mais caros, né? Mas que também nos ajuda, principalmente nesses casos quando o paciente ele não deseja, na verdade, fazer o exame, né? A gente sempre estimula para que faça, para que a gente já saia ali da consulta com a ideia de realmente como está a saúde da próstata, mas a gente dispõe de outros exames. Um deles é a ressonância magnética da próstata, né? Então, esse exame ele vai detalhar de forma precisa se existe alguma área da próstata com suspeita de câncer. E isso vai direcionar também para a realização do exame de biópsia de próstata, que é o exame que vai dar o diagnóstico, vai dizer se aquele material que foi enviado ao laboratório tem ou não câncer. Então você acompanha comigo agora, nós vamos falar depois do intervalo sobre o tratamento, porque é outra preocupação do homem quando ele recebe o diagnóstico. Óbvio, o diagnóstico de um câncer é muito sério, mas principalmente em relação ao câncer de próstata, porque leva em consideração principalmente a questão sexual do homem, e por isso muitos temem fazer a cirurgia. Você sabe que falar em cirurgia de próstata é muito medo, né, aos homens, desperta muita preocupação. E nós vamos aproveitar a presença do Dr. Ildeblan aqui, que ele é urologista, especialista em cuidar da sua saúde, e vai falar para nós agora sobre essa questão do tratamento. Doutor, depois que o homem ele é diagnosticado com câncer, o que ele deve fazer a partir de então? Então, William, a partir do momento que a gente dá o diagnóstico ali do câncer de próstata, reforçando, né, que a gente sempre quer fazer o diagnóstico dessa doença numa fase inicial. Por quê? Repetindo, o câncer de próstata numa fase inicial a gente consegue curar, né? Muitas vezes com a cirurgia a gente, em mais de 90% dos casos, o paciente ele é curado. Isso quando ele tem a doença na fase inicial.
Então, tratamentos para o câncer de próstata. A gente vai falar sobre cada um. Então, existe a cirurgia, existe a radioterapia, né? Existe a quimioterapia. Em relação à cirurgia, hoje a gente sabe que nos últimos anos avançou bastante o tratamento do câncer de próstata em relação, principalmente, cirurgia, né? Hoje a gente dispõe de métodos menos invasivos. Esse tabu em relação ao tratamento cirúrgico do câncer de próstata, William, está relacionado principalmente à questão da cirurgia do câncer de próstata. Então, deixar bem claro para os pacientes que existem cirurgias para próstatas grandes, que é uma cirurgia totalmente diferente da cirurgia do câncer. A cirurgia do câncer ela é uma cirurgia mais agressiva. Então, é a cirurgia que está mais envolvida em relação à questão da potência, da disfunção erétil, da impotência sexual no homem e a perda de urina, diferente da cirurgia para próstata grande. Então, hoje nós estamos falando aqui sobre a questão de câncer de próstata. Então, a cirurgia voltada para o câncer de próstata. E a cirurgia, antes, a gente só tinha a opção de fazer ela cortando. Então, era uma cirurgia difícil para o médico, devido à localização anatômica da próstata. Então, é uma cirurgia bastante difícil. E hoje, com a evolução, com a cirurgia videolaparoscópica, que é aquela cirurgia dos furinhos, que o leigo chama às vezes de laser, né? A cirurgia. E, mais recente, a cirurgia robótica, né? Que hoje, no nosso estado, nós já dispomos de 2 serviços privados, né, na capital que realiza cirurgia robótica, né? Então a gente realiza esses procedimentos e a cirurgia robótica ela avançou bastante, tanto em relação a essa parte sexual, como também no conforto para o cirurgião, que ele tem ali uma visão 3D mais detalhada da próstata, nessa localização, como eu falei para vocês, que é difícil para fazer a remoção e a retirada. Então, antes, quando só existia a cirurgia aberta, os pacientes eles tinham uma frequência maior dessas complicações relacionadas à retirada da próstata, que por lesões de estruturas que passam ali junto à próstata, que estão ligadas, os nervos ligados ao pênis, né? E eles acabam sendo lesionados durante o procedimento cirúrgico, a retirada da próstata. E, como eu falei, a próstata ela se localiza ali entre a bexiga e o pênis. Quando você faz essa retirada, você vai ter que ligar ali a bexiga ao pênis. E essa ligação, que é realizada com fio, né, fio cirúrgico, fio de sutura, muitas vezes, na fase inicial, o paciente ele acaba ficando incontinente, perdendo urina também, depois que faz a retirada dessa glândula. Mas, como eu falei, isso melhorou bastante com o avanço da medicina. E a cirurgia videolaparoscópica, que é uma outra opção, ela diminuiu bastante essas complicações, né? Principalmente em relação à perda de urina. Então, o paciente que faz uma cirurgia minimamente invasiva, além de ter uma recuperação mais rápida, um tempo menor de internação, uma perda menor de sangue durante a cirurgia, ele também tem esse benefício em relação à recuperação mais rápida da continência, de voltar a segurar a urina. E a robótica, como eu falei, é uma cirurgia que avançou bastante também nesse sentido, mas infelizmente é um procedimento muito caro e que não dispõe no SUS. A videolaparoscopia a gente já realiza no SUS. Nós realizamos no Hospital Universitário, né, onde faço parte da equipe de urologia do Hospital Universitário, do HU UFMA, e a cirurgia padrão em relação ao câncer de próstata, realizada lá no nosso hospital, é a cirurgia por videolaparoscopia, que é a cirurgia que tem uma recuperação mais rápida. Olha que interessante, eu gostaria que o doutor Hildeblan só repetisse uma informação aqui muito precisa que ele trouxe, a diferença da cirurgia de próstata por câncer e a cirurgia de próstata
para a redução do tamanho da próstata quando a pessoa ainda não tem câncer. Porque quando nós falamos em cirurgia de próstata, a gente associa logo ao câncer. Então, preste muita atenção você que tem em casa. Talvez você tenha um diagnóstico, uma solicitação, uma prescrição para cirurgia de próstata e você pensa que é câncer. Com certeza, o especialista explicou muito bem. Só que às vezes, doutor, naquele afloramento de sentimento, a pessoa acaba esquecendo e se deixando levar pelo desespero. Eu gostaria que o senhor repetisse para as pessoas que nos assistem novamente essa diferença das duas cirurgias. Excelente, William. Isso é muito importante, até porque também é comum no consultório, às vezes o paciente já chegar com um diagnóstico, como eu já falei para você. Por exemplo, eu trabalho aqui no Hospital Regional da Baixada, né? O Hospital Dr. Jackson Lago. Então, às vezes a gente recebe paciente que ele já vem com uma informação, com um pedido para fazer cirurgia de próstata, mas que muitas vezes ele está ali ainda com receio diante de, às vezes, receber as informações que não estão relacionadas ao procedimento que ele vai fazer. Principalmente essa parte cirúrgica, onde o paciente às vezes conversa com outro que já fez um tratamento cirúrgico da próstata, muitas vezes um tratamento cirúrgico por câncer, e que às vezes evoluiu com uma dessas complicações que eu já falei aqui, que é a perda de urina, problema de disfunção erétil, e que não tem relação nenhuma com a cirurgia da próstata benigna, ou seja, aquela próstata que cresceu, que às vezes levou o paciente até a fazer uso de sonda e que ele está ali para fazer a retirada da parte que está obstruindo, que está dificultando a passagem da urina. Então, a cirurgia da próstata, que não é de câncer, é uma cirurgia que vai retirar apenas ali o miolo da próstata. Então, a próstata é como se fosse um abacate. Então, na cirurgia benigna, a gente tira o caroço, faz essa desobstrução do canal, porque a urina ela passa por dentro da próstata. E aí, fazendo essa cirurgia, o paciente volta a urinar normal. Então, é uma cirurgia que não está relacionada com essa parte sexual, como a cirurgia do câncer de próstata. Então, deixar bem claro, existe uma diferença. Por isso, é importante você retirar as suas dúvidas com o médico, né? Com o médico assistente, com o médico urologista, ou seja, o médico que vai fazer o seu tratamento. Então, antes de tirar qualquer conclusão, é importante conversar com o médico. Às vezes, como eu falei, essas conversas que tem entre amigos e tudo, geram dúvidas e que essas dúvidas devem ser esclarecidas com o especialista. Porque não é uma conversa científica, geralmente é mais levado para a amizade e isso gera muita desinformação. Doutor, a questão do crescimento benigno da próstata pode se tornar maligno? Então, William, eu sempre deixo claro que o crescimento da próstata não tem relação nenhuma com o câncer de próstata. Então, é muito comum, às vezes, o paciente fazer um exame de ultrassonografia, né, aquele exame do gel, e lá o colega que faz o exame acaba informando que a próstata está aumentada. E isso, muitas vezes, estimula, né, é um dos motivos para que o paciente procure o consultório do urologista. E às vezes ele chega com aquela preocupação, né, a angústia, que gera uma dúvida. Será se esse aumento, isso é um começo de um câncer? Então, como eu já falei, o câncer ele não tem relação com o crescimento da próstata. Às vezes você tem um paciente ali que tem uma próstata pequena, está urinando bem, e quando faz a avaliação descobre que tem um câncer de próstata. Ou seja, na fase inicial, o câncer de próstata não traz sintoma nenhum. E, da mesma forma, às vezes a gente tem um paciente que ele está com uso de sonda, tem uma próstata grande, e que quando faz os exames de rastreio do câncer, descobre que não tem nada de câncer, que o problema dele é apenas esse crescimento da próstata, que muitas vezes pode ser tratado com medicação, e quando não tem uma boa resposta com a medicação, são direcionados esses pacientes a fazerem a cirurgia. Daí a necessidade insubstituível dos exames preventivos, não é isso? Exatamente, que é dessa forma que a gente vai esclarecer o problema em relação à próstata, né? Saber se o paciente tem ou não câncer de próstata,
porque, como eu já falei, são tratamentos diferentes, né? Então, o paciente que tem câncer de próstata, ele vai receber um tratamento diferente. Doutor Idablã, mas quem tem a próstata grande também pode ter câncer? Pode, entendeu? Então, deixar bem claro. E sempre a gente também informa que aqueles pacientes que operaram devido ao aumento da próstata, ou seja, por uma doença benigna, eles devem continuar fazendo a avaliação dele periódica, porque existem e continua existindo, né, o risco dele apresentar um câncer de próstata igual à população geral. Então não é porque você fez uma cirurgia de uma próstata benigna e achar que não deve mais fazer o acompanhamento. Então às vezes o paciente faz esse tipo de cirurgia e às vezes ele esquece ou não é passada a informação, ele acha às vezes que fez a retirada total da próstata e que não tem mais necessidade de fazer o acompanhamento. Então, deixar isso bem claro, deve continuar. Então, você que fez sua cirurgia, que está satisfeito, que está urinando bem, tem que continuar fazendo avaliação periódica. Informação é com especialista. Olha, que entrevista maravilhosa. Eu quero perguntar para você que está me acompanhando pelo YouTube, o que você está achando dessa entrevista? Essas informações, esse conteúdo é relevante para você e para a nossa sociedade? Comenta lá embaixo, deixa o seu like, compartilha com alguém da sua família esse vídeo, para que ela possa também ser beneficiada com toda essa informação. E você que assiste agora da sua casa, eu quero agradecer a sua audiência que todo sábado está aqui conosco, recebendo o melhor conteúdo da cidade e um dos conteúdos muito relevantes aqui para a nossa sociedade. Eu queria pedir para o Dr. Idablã para ele deixar uma mensagem para as pessoas que nos assistem em relação a esse alerta sobre o câncer de próstata. William, eu queria aproveitar aqui a oportunidade, lógico, se você permitir também, da gente voltar depois para falar sobre um tema muito importante, que é o câncer de pênis. Por que eu estou falando sobre essa doença? Infelizmente, o nosso estado, até por questões socioculturais, né, socioeconômicas, é o estado, na verdade, campeão número 1 do Brasil em casos de câncer de pênis, né, que é uma doença que a gente pode evitar, né? Então, com hábitos, higiene. Então, a gente depois poderia tratar sobre esse tema muito importante, que infelizmente às vezes acaba levando o homem à mutilação, né, a fazer cirurgias, infelizmente, que levam a perder o órgão. Por isso, desculpe. Então, e também falar aí para os nossos telespectadores que eu atendo também aqui na região, em Pinheiro, né, na cidade de Pinheiro, na clínica Omnis, que é uma clínica que está localizada no mesmo prédio do Laboratório Galdês, ali na Praça da Família, tá? Vou deixar aqui o telefone de contato da clínica, que é 991-426983, é o WhatsApp. E também quem desejar seguir o Instagram, lá tem bastante conteúdo, @idelbland.urologista, e vai ser um prazer. Façam suas perguntas, se tiverem dúvidas, a gente vai esclarecer. Olha que maravilha. Nós vamos deixar aí na tela para você o contato da clínica e também o perfil do Instagram. Lá na clínica, no laboratório... A clínica Omnis, no laboratório Galdês. No laboratório Galdês, aqui na Praça da Família. Então, se você que deseja, você gostou da entrevista, o Dr. Idablã, um médico muito simpático, muito atencioso, isso faz toda a diferença no atendimento, você pode sim procurar o seu atendimento, ser atendido por ele, lá na Clínica Omnis, lá no Laboratório Galdês, que fica bem aqui próximo da Praça da Família, muito fácil de encontrar, tá certo? Nós queremos agradecer sua audiência e agradecer imensamente a participação do Dr. José Idablã, que esteve aqui conosco, dedicou um pouco do tempo dele para vir nos agraciar com tanta informação boa, de qualidade, segura aqui no nosso programa. O nosso programa tem o compromisso de informar da melhor forma possível. Dr. Idablã, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Foi um prazer, uma honra imensa ter lhe recebido, ter a sua presença aqui. Obrigado, William. Obrigado a todos. Então é isso.
Nós agradecemos a audiência e no próximo sábado nós estaremos aqui falando sobre um tema muito importante. Não deixe, não nos abandone. Sábado estaremos aqui novamente no seu programa de todo sábado. Até mais.